Pessoal, vamos falar agora de alguns conceitos importantes sobre automação industrial. Bom, qual é o conceito de automação? Automação é um sistema de tecnologias. Então veja, é um sistema de tecnologias, ou seja, são tecnologias que estão interconectadas, voltadas para aplicações eletrônicas e ou mecânicas que se autocontrolam, quase sempre sem interferência humana. Ou seja, as máquinas são controladas automaticamente por meio de programas e instrumentos que permitem a sua autorregulação quando assim desejar. Então essa é uma definição importante, porque para a gente poder falar realmente automação, nós temos que ter o sistema de controle, né? Senão a gente está falando simplesmente de uma mecanização de uma determinada tarefa. Tem que ter um mecanismo de controle para ficar bem caracterizado o processo de automação. E a questão apresentada aqui de aplicações eletrônicas e ou mecânicas é porque no momento presente e no futuro próximo são os tipos de aplicações que predominam, né? Ao longo do tempo, toda essa complexidade tecnológica, né, esses sistemas de tecnologia, eles foram sendo desenvolvidos a partir da agregação de várias conhecimentos científicos, descobertas, etc., né, que geraram aqui, podemos falar, uma linha temporal de automação, né. Então, por exemplo, em 1439, né, o Gutenberg inventou a impressão, né, e depois o Jethro Tull inventou a semeadeira, né, isso aí nessa figura chamada da onda agrária, compreendendo entre 1500 e 1750. Depois tivemos uma onda industrial, então olha lá, em 1774 o Eli Whitney, né, que inventou o tear de algodão, né? Em 1913 o Ford inventou a linha de montagem e assim sucessivamente. A próxima onda, né, foi a onda da informação, né, que é basicamente os anos 80 e os anos 2000, né, com um avanço muito grande das tecnologias computacionais, internet, telefonia e etc. E agora uma nova fase aqui que esse pessoal da Digitech Systems está chamando da automação inteligente, né? Que é o uso da automação, mas com inteligência artificial, e que isso seria o futuro próximo. Então observe que ao longo do tempo o conteúdo tecnológico foi sendo alterado e novos equipamentos foram inventados, né, a partir de existentes ou substituindo equipamentos existentes. Dentro do cenário atual, né, toda essa tecnologia, né, que contém automação, como é que ela se manifesta na prática no chão de fábrica? Ela pode acontecer, por exemplo, na forma de máquinas automatizadas, linhas de transferência ou transfer lines, sistemas de montagem automatizados, robôs industriais, sistemas automáticos de manipulação e estocagem de materiais, inspeção automatizada para o controle de qualidade e muitas outras aplicações. Então, basicamente, né, quais são os elementos que nós temos num sistema automatizado? Né? Nós temos um dispositivo controlador, né, e o sistema controlado, ou sistema controlador e sistema controlado. Então, lá no sistema controlado, você vai ter o seu equipamento, a sua máquina, a sua linha de produção, né, onde você vai ter lá instalado nos equipamentos, né, sensores, atuadores, né, e etc. É nesse sistema controlado que acontecem os processos. E você tem um outro sistema, que é um sistema que controla o funcionamento individual desse equipamento, ou de um conjunto de equipamentos. E é nesse módulo controlador que é tomada a decisão se determinada ação vai ser realizada, né? Então, basicamente, você estabelece padrões de entrada, valores de referência, e aí o sistema pega essa informação que ele está medindo,
do sistema controlado através de sensores e transmissores e compara com o valor de referência e vê como é que eles se comparam, né? Isso é amplificado, é traduzido, isso é transformado numa ação, por exemplo, através de um pistão pneumático ou uma roda que faz girar uma parte do processo, né? E aí a ação efetiva do processo acontece. E como resultado disso, você vai ter a saída, né? E aí você também mede a saída para ver se o produto foi produzido, quanto foi produzido, a velocidade que foi produzido, etc. Então são dois sistemas que rodam em paralelo, né? Aquele que executa o processo e aquele que controla o processo. A automação, ela é uma combinação de três fatores primordiais, né? Uma fonte de energia, um programa de instruções, né? E um sistema de controle. Então, principalmente o processo da Revolução Industrial, ele dependeu muito da questão energética. Então, em pouco tempo, você passou da energia hidráulica para a energia de vapor e logo em seguida para a energia elétrica. Então, isso certamente ajudou no desenvolvimento das tecnologias e da Revolução Industrial. Não vamos poder esquecer também da máquina a vapor e outros dispositivos, né? Agora, precisamos das instruções, né? O que vai ser feito, né? Então, eu tenho energia, mas o que eu vou fazer? Então, tem algum tipo de instrução, né? Como é que eu faço? Como é que eu opero? E um sistema de controle que vai definir qual o momento certo em que eu vou fazer isso, né? O programa de instruções, né, ele então determina as ações desenvolvidas por um processo automatizado. O que ele vai fazer? Vai abrir uma porta, vai abrir uma válvula, vai fazer girar uma esteira com uma certa velocidade. Quando o produto tal estiver em tal posição, ele vai acionar uma chave seletora e assim por diante. Então, a cada etapa pode ser necessária a alteração dos parâmetros do processo para que ele possa funcionar adequadamente. Exemplo, a farinha está com muita umidade, eu tenho que reduzir a quantidade de água que eu agrego à massa do pão, por exemplo. Né? Ou a reação química está acontecendo muito rápida, então eu tenho que jogar um catalisador para evitar que isso aconteça, né? Uma solução tampão, alguma coisa assim. Que aconteça mais rápido, aconteça mais devagar. Então você tem que ficar medindo isso, né? Temperatura, vazão, liga, desliga, gira e etc. Né? E essas alterações elas podem ser pré-determinadas porque naquela etapa, naquele momento eu sei que eu tenho que aumentar a temperatura, né? Ou pode acontecer em função de uma série de informações que eu coletei do processo e a partir daquilo existe uma instrução que diz, olha, se a temperatura atingir tal valor e o volume de água no tanque for tal, faça determinada ação. Então, essas é o papel do programa de instruções, né? E aí, uma vez que eu tenho, então, o monitoramento e eu sei o que fazer, né, eu vou ter que fazer ajustes para que isso aconteça. No jeito tradicional, eu posso fazer isso com um operador, né? Então, ele pode resolver problemas de alimentação, ele pode identificar o tipo de peça a ser montada e aí ele pega, ativa um determinado conjunto de instruções, né? Mas também pode ser de forma automática, né? Por exemplo, pelas características do produto. Então, os sensores podem identificar o tipo de peça, qual que é o produto que vai ser montado, né? Dependendo do tipo de peça, ele segue um processo ou segue outro processo. Ou pode ser feito de forma automática, mas via um sistema de software, né? E pode ser de acordo, né, com o estado do sistema ou dos volumes recebidos, como sensores, detectores de níveis e etc. O sistema de controle ele vai executar as instruções de forma que o processo seja realizado de forma que aqueles objetivos, as operações exigidas na manufatura aconteçam, né? Os sistemas podem ser apenas de monitoração, né? Ou podem ser de ciclo, né? Ciclo fechado, onde ele reaproveita, por exemplo, energia, água,
né? Ou pode ser aberto, em que ele transforma essa energia apenas, né? E pode ter também controles, né? Controles discretos, né? Então, se você precisa de uma ação bem definida para que ele possa ativar, e as ações também acontecem de forma discreta, né? Então, por exemplo, uma linha de envase de suco ou de leite de caixinha, né? Ou de forma contínua, né? Na fabricação do alumínio, e aí as mudanças podem acontecer a qualquer momento, né? E ao longo do tempo, de forma dinâmica. Quais são os tipos de automação que nós podemos ter? Nós podemos ter 3 tipos de automação: automação fixa, automação programável e automação flexível. Quais são as características da automação programável? Né? Ela tem baixa taxa de produção, tem um grande tempo de setup entre lotes, porque eu tenho que fazer essa programação, né? Mas ela tem flexibilidade e variação na configuração dos produtos. Então, ela consegue se adaptar a isso. Então, eu mudo o produto, basta eu mudar o programa e está tudo certo. Né? E o tipo de investimento para esse tipo de tecnologia de automação geralmente é muito alto, né? O equipamento em si custa muito caro. Normalmente ele é aplicado em produção em lotes, né? Para quantidades que são pequenas ou até médias, né? E como exemplo nós temos equipamentos de controle numérico e robôs industriais, né? Existe outro tipo de automação que são sistemas flexíveis. Eles pretendem ser flexíveis porque eles trabalham com média taxa de produção. Então eles têm que se adaptar tanto em volume quanto em relação aos diferentes tipos de produto. Por isso eles têm que ter um tempo baixo de setup, porque aqui eu vou ter como eu tenho vários produtos, toda vez que eu mudo eu preciso fazer a preparação de máquina. Então, por isso eu vou tenho que ter tempos de setup pequeno. E eu tenho então a flexibilidade, as variações de produtos, né? E aceita uma variedade aí soft, ou seja, não aceita produtos muito diferentes entre si, né? Também tem um alto investimento no sistema customizado. Também é aplicado na produção em lotes, né? Produção de quantidade média, e um exemplo disso é a linha de produção automotiva, né? O terceiro tipo de automação é a automação do tipo fixo, né? Automação fixa, onde você não vai precisar mudar toda hora a sua linha de produção, porque você tem altos volumes a produzir. Então você vai como você tem altos volumes, você precisa de altas taxas de produção. Então você não vai mexer na linha, então ela pode ser praticamente fixa, né? Então, basicamente você constrói uma linha automatizada para alguns poucos produtos, né? Então ela é inflexível normalmente a variedade de produtos, né? O investimento inicialmente é alto no equipamento customizado, que são extremamente complexos e grandes, né? Mas com o tempo e os altos volumes produzidos, ele acaba se pagando, mesmo porque senão não haveria viabilidade financeira do projeto, né? A produção, então, é em grande quantidade, né? E um exemplo disso é a alimentação, sistemas de alimentação de rosca sem fim, de sistemas automatizados, produção de suco, produção de farinhas e assim por diante. Bom, então quais são as razões que normalmente as empresas acabam tendo para implementar automação dentro da nossa realidade atual? Quando você precisa de aumento de produtividade e competitividade, quando você precisa melhoria da qualidade, porque normalmente a automação, quando é bem feita, ela consegue um alto grau de precisão. Você consegue o melhor aproveitamento das matérias-primas, né? Porque reduz perdas, porque você consegue reduzir a variabilidade.
Você tem uma redução do ciclo de fabricação dos produtos, né? Porque você não precisa ensinar o trabalhador, porque o sistema já está preparado para isso. Né? E você tem uma redução nos estoques de material em processo, porque aí, como o sistema, se o sistema for integrado, há um balanceamento bem feito da linha e aí você não tem a necessidade de ter estoques entre os processos. Né? Num sistema bem automatizado também, você não vai ter tantas paradas, então daí a possibilidade de você reduzir estoques. Bom, mas qual tipo de automação eu vou usar para a minha situação em relação ao volume de produção e a variedade de produtos? Então, nessa figura aqui, nós temos lá, do lado esquerdo, né, a baixa, média e alta variedade dos produtos, e aqui embaixo o volume de produção baixo, médio e alto. Né? Então, a automação fixa ela vai ser indicada quando você tem baixa variedade dos produtos e um alto volume de produção. Né? Os métodos manuais para quando você tem uma baixa variedade de produtos, né, e uma baixa produção. A automação programável você vai usar quando você tem uma alta variedade de produtos, né, e volumes de baixo a médios. E automação flexível para quando você tem variedade média e volume médio de produção. Né? E ainda considerando essas variáveis, né, de volume e variedade, quais são as soluções típicas que você encontra na indústria? Né? Então aqui, olha, para baixa variedade de produto e alto volume, você tem sistemas dedicados como fábricas de suco de laranja, tratamento de petróleo, etc. Para quando você tem uma alta variedade, mas os volumes não são tão grandes assim, você usa máquinas, ferramentas de controle numérico isoladas. Se você passa a ter mais variedade, né, você passa então a investir em centros automatizados de controle numérico. Se você tem ainda mais variedade, mas agora com um pouco mais de volume, aí você passa a pensar na aplicação de centros flexíveis de manufatura. Com mais volume, com menos variedade, você então pode investir em sistemas flexíveis de manufatura. E finalmente, para quando você tem um volume aproximando-se de um alto volume e com uma baixa variedade de produtos, né? Antes de pensar num sistema dedicado, você pode pensar em linhas de transferência flexíveis. Então, como nós já vimos anteriormente, essas soluções de automação elas vão operar em vários níveis da automação, né? Nível de dispositivo, nível de máquina, nível de célula ou de sistema, nível de planta, nível de negócio e nível de cadeia, né? Então, no nível mais baixo, que é o dispositivo, a gente vai estar discutindo o uso de sensores e atuadores. Na máquina, a gente vai ficar pensando no uso de controles numéricos, né, em máquinas individuais, no uso de esteiras, né? Já quando a gente está falando de um nível um pouco mais complexo de automação, a gente já fala em célula ou sistema, e aí a gente vai operar grupos de máquinas em células ou em linhas, né? Na planta, a automação da planta toda, a gente está falando de um sistema de produção completo, né? E lá no nível de negócio, nós vamos estar mais preocupados normalmente com informações corporativas da produção, em relação com fornecedores e com clientes, etc., que podem fazer parte dos processos automatizados da empresa. Né? Então aqui, olha, nessa figura, a gente tem aqui, olha, os níveis de automação mais uma vez, né, do nível 1 até o nível 5, que é o mais amplo, né, de uma indústria de processo e de uma manufatura discreta. Né? Indústria de processo, onde você já tem um volume maior de produção. E a manufatura discreta, onde nós vamos trabalhar com lotes. Né? Então, olha, no nível mais baixo em automação, nós vamos estar preocupados então com controle de circuito de operação,
usando sensores e acionadores, um pouco mais acima no controle de uma unidade de operação, né? Um controle regulador que opera aquela unidade. Quando você passa a ter mais equipamentos, então você passa a se preocupar com o controle e coordenação dessas várias unidades de operação interconectadas, né? E aí eu preciso ter automatizar então esse processo, eu já posso pensar em controles de supervisão. Um pouco mais acima, né, já preocupado com o controle de programação da produção e monitoração de equipamentos, eu posso estar, por exemplo, pensando no MES, né, que é o Manufacturing Execution System. Vocês podem consultar um livro de PCP para obter mais detalhes sobre isso. E no nível mais estratégico, você tem lá o controle de sistemas de informações gerenciais e planejamento estratégico, planejamento agregado, relação com fornecedores e clientes. Na manufatura discreta, no nível mais baixo, você tem o controle individual das ações da máquina através de sensores e acionadores. Depois, o controle de máquinas e estações de trabalho. Um nível acima, o controle e a coordenação dos grupos de máquinas e mais os equipamentos de suporte, né, incluídos aí a manipulação de materiais. Um nível mais acima ainda, o controle da programação da produção e da utilização das máquinas. E no nível mais amplo, o controle de sistemas de informações gerenciais e planejamento estratégico. Bom, então veja só que nós temos aí uma grande quantidade de tecnologias de automação de processos em vários níveis, com várias tecnologias existentes atualmente e que vão se diferenciar ao longo do tempo. Bom, mas como é que eu faço a implantação dessas tecnologias em processos? Existem várias estratégias, como especializar mais a operação para automatizar, combinar operações para colocar um equipamento, realizar operações simultaneamente, automaticamente, ou uma automática e a outra por operador, né? Integrar operações, né, de etapas do processo, aumentar a flexibilidade, aperfeiçoar a manipulação e armazenagem, introduzir inspeção online, controlar e otimizar o processo, né, controlar as operações da planta, né, e a manufatura integrada por computador, que é a extensão da estratégia de controlar de todas as operações da planta num nível maior ainda. Então essas são as várias estratégias que você pode usar para implementar e que nós vamos ver em seguida como é que nós fazemos isso. Bom, então em resumo, né, os sistemas automatizados são formados por um subsistema controlador e um sistema controlado. Os sistemas automatizados dependem de 3 elementos, que é a energia, de um programa de instruções e sistemas de controle. Há vários tipos de automação, né, programável, flexível e fixa. A escolha do tipo está intimamente ligada ao sistema de produção que está sofrendo a intervenção. A automação também pode ser aplicada a vários níveis e escopos na organização. E há várias estratégias possíveis para que você faça essa implantação. Ok, pessoal? Obrigado.